Boa noite, meu irmão e minha irmã. Se aproxime aí, venha chegando. Nós começarmos nosso tempo de meditação na palavra do Senhor. Nesse domingo onde nós com alegria celebramos a ressurreição do nosso Senhor, né? Eu quero convidar vocês a abrir a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, capítulo 25, do versículo 6 ao 9. Bem? Livro do profeta Isaías, capítulo 25, do versículo 6 ao 9. Meus amados, como eu falei para vocês, introduzindo o vídeo aqui, hoje nós celebramos o domingo da ressurreição do Senhor. Algumas igrejas têm cultos até bem cedo, né? Celebrações muito cedo, até antes das 6 da manhã, né? Porque segundo o calendário da igreja, a tradição que é seguida pela igreja primitiva é que nesse sábado, né, que seria um sábado mais silencioso, um sábado para mais contrição e mais reflexão, né? Esse sábado após a crucificação e morte do Senhor é realizada por algumas igrejas, e pela igreja primitiva era realizada, né, pela tradição, uma vigília em que não é que se esperava pela aparição do Senhor, mas por todo o momento que os discípulos estavam vivendo, né, depois de serem dispersos ali na própria cidade de Jerusalém, terem se afastado do Senhor e tudo mais, tirando o apóstolo João, né, e sua mãe Maria, que estavam pertinho da cruz, ali pertinho do Senhor, né, estavam à vista de Jesus na cruz. Os outros discípulos tinham, né, desaparecido. Isso aconteceu. O profeta Joel, se não estou enganado, ele profetizou isso daí. Se não foi o profeta Joel, foi um dos menores, perdão por não lembrar aqui referência de cabeça, mas o profeta disse que quando o pastor fosse ferido, as ovelhas seriam dispersas, e foi o que aconteceu com o Senhor. E Jesus interpreta esse texto dessa maneira nos evangelhos, né? Então, meus amados, esse sábado é um tempo para isso, para depois da tristeza da sexta-feira de ter perdido o mestre, no domingo celebrar a ressurreição. Nós sabemos que ele ressuscitou, mas eu fico imaginando os discípulos naquela época vivendo essa tensão toda, não é? Imagine eles vivendo toda essa tensão, experimentando toda essa tensão ali de ainda não compreender profundamente o evangelho, de pensar que, né, como Pedro expressou isso do fundo do seu coração, que o Senhor se entregue à morte não ajudaria em nada, né? Por isso ele reage daquele jeito incisivo: não, Senhor, não permitirei que... E o Senhor o repreende duramente, né? Eu fico imaginando a tristeza profunda dos discípulos quando souberam que o mestre de fato faleceu, deu o último suspiro na cruz. Ficaram muito entristecidos, né? Eles não sabiam até o momento de se encontrar com o Senhor que de fato era verdade a ressurreição, né? Nós sabemos, porque testemunhas oculares escreveram os evangelhos, testemunhas oculares escreveram os outros livros bíblicos do Novo Testamento. Então, amados, nós sabemos, mas é uma prática interessante a gente nesse tempo poder se colocar no lugar deles naqueles dias e ficar mais contrito,
também, né? E pensar na morte, em todo o sofrimento, ficar mais quieto no sábado e no domingo, hoje, celebrar as bênçãos que recebemos, as dádivas que nós recebemos do Senhor, mediante a sua morte e ressurreição, tá? Acredito que você já deve ter aberto o livro do profeta Isaías, no capítulo 25, do verso 6 ao 9. E nós vamos fazer a leitura do texto, tá bem? Você provavelmente está com a tradução Almeida Revista e Atualizada aí, certo? A popular ARA. Eu vou fazer a leitura no texto da nossa reflexão de hoje, na tradução Almeida século 21, tá? Não há tanta diferença assim nas traduções da que eu vou utilizar e na que você tem aí com você, mas fique atento ao texto, tá? Algumas palavrinhas mudam, algumas expressões, mas que não vão interferir na sua nem na minha compreensão do que o profeta está tratando no texto. Bem? Diz assim a palavra do Senhor: Neste monte, o Senhor dos Exércitos dará a todos os povos um rico banquete, banquete de vinhos envelhecidos, de comidas gordurosas com tutano e de vinhos envelhecidos bem puros. Neste monte, ele destruirá o manto que cobre todos os povos e o véu que está sobre todas as nações. Aniquilará a morte para sempre, e assim o Senhor Deus enxugará as lágrimas de todos os rostos e tirará de toda a terra a humilhação do seu povo. Porque o Senhor o disse. Naquele dia se dirá: Este é o nosso Deus, temos esperado nele para que nos salve. Este é o Senhor, temos esperado nele. Nós exultaremos e nos alegraremos na sua salvação. Amém. O profeta Isaías, especificamente, né, no nosso texto aqui, lido, ele repete algumas expressões. Não sei se você percebeu. Mas no versículo 6 e 7, ele repete a expressão neste monte, né? E no versículo 6, especificamente, ele fala o que acontecerá nesse monte, de uma maneira geral. Nesse monte, o Senhor abençoará os povos do mundo. Servirá um banquete para essas pessoas. Não para todos, mas ele usa povos do mundo, né? Todos os povos, na minha tradução, fazendo referência, né? Fazendo menção não a todas as pessoas no mundo, de uma maneira universal, todos, não. Ele está falando de pessoas de lugares diferentes, de tribos diferentes, pessoas espalhadas pelo mundo, que moram em contextos totalmente diferentes. Ele vai pegar pessoas com essas características, né, com essa diversidade, esses povos, vai unir ali no seu monte e vai servir um banquete maravilhoso, com vinhos envelhecidos, com comida gordurosa para quem gosta de uma picanha boa, né? Meus amados, ele fará isso. Esse monte, que monte é esse? No versículo 24, no capítulo 24, versículo 23 do livro do profeta Isaías, você der uma olhada, você vai ver que nesse versículo do capítulo 24 de Isaías, o profeta fala de Monte Sião em Jerusalém. O que significa isso? Meus irmãos, Jerusalém era conhecida como a cidade Monte Sião.
A cidade situada no Monte Sião, onde algumas partes da cidade eram mais elevadas, porque estavam sobre o Monte Sião. Tá? Por isso, muitas vezes, biblicamente, né, em alguns momentos, na verdade, você encontra a expressão Monte Sião ou a Sião de Deus, né, como um paralelo para Jerusalém, ou Jerusalém Celestial. Então, quando ele fala sobre este monte, especificamente definido como um monte de Deus, né? Ele está falando do povo do Senhor, da cidade que o próprio Deus constituiu, tá, meu irmão? Então, neste monte, ele vai abençoar muitas pessoas. Da mesma forma como neste monte, ele fala no versículo 7, ele vai destruir o manto, o véu que encobre os povos, que cobre as nações. Alguns comentaristas fazem um paralelo desse versículo, versículo 7 do capítulo 25 de Isaías, com 2 Coríntios, capítulo 4, do verso 4 ao 6, quando o apóstolo Paulo fala sobre o príncipe deste século que cegou a mente dos incrédulos. Da mesma forma, nós encontramos em 2 Coríntios 4, do 4 ao 6, o apóstolo Paulo falando que o próprio Senhor Jesus brilhou a sua luz para iluminar o nosso conhecimento, quando nós ainda éramos incrédulos. Então perceba no versículo 7 que neste monte o Senhor, próprio Deus, destruirá o manto, o véu que encobre as nações, que impedem as nações de conhecê-lo, de saber quem ele é. Ele vai destruir esse véu e ele mesmo vai brilhar e iluminar o conhecimento dos povos. No versículo 8, no mesmo monte, o Senhor aniquilará a morte. Não haverá mais lágrimas ali no monte do Senhor, na cidade do Senhor, ou vergonha nos rostos dos seus servos. No versículo 8 aqui nós temos um paralelo com 1 Coríntios 15, do verso 55 ao 57, quando o apóstolo Paulo faz uma pergunta retórica para a morte. E a pergunta retórica ela é caracterizada com a falta de resposta. Quem faz essa pergunta não está interessado em resposta, ele quer ensinar a pessoa. Então o apóstolo Paulo fala da derrota da morte e pergunta para a morte: onde está, ó morte, a tua vitória? A morte está derrotada. Quem é vitorioso? Nós somos vitoriosos, pois nós vamos viver eternamente. Mas a nossa vitória é por intermédio de quem? O apóstolo Paulo fala no versículo 57 que é por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados, no versículo 9 então, nosso último versículo, o profeta usa a expressão naquele dia para falar de algo escatológico, algo futuro. Nós esperamos naquele dia, mas hoje, em meio ao sofrimento, esperamos naquele dia. Naquele dia, nós esperamos o dia que virá e o Senhor nos salvará. Terá o banquete, as nações não vão mais viver assim, os povos vão ser, as pessoas, o povo do Senhor dentre os povos, né? Constituído nessa diversidade, vai ser reconectado pelo próprio Deus na sua cidade. E mais, a morte será aniquilada.
sofrimento, dor, choro, não vai mais existir. Pois nós esperamos isso naquele dia. Naquele dia haverá profissão de fé pública, pois nós vamos dizer: esse é o nosso Deus. Não vamos temer, porque nós esperamos nele. E repetimos, o profeta faz isso no versículo 9. Esperamos nele. E por esperarmos nele, na salvação que só é proveniente dele, só existe nele para nós, nós vamos exultar, nós vamos nos alegrar. E exultar, meus amados, é uma alegria sem medida. Não é uma alegria qualquer. Eu não sei quantos de vocês já exultaram em ter recebido um presente, em ter recebido um carinho, em ter casado, em ter conseguido uma promoção de emprego. Não sei quantos de vocês exultaram nesse momento em que estamos vivendo e, graças ao Senhor, as notícias não estão como eram esperadas, né? Desgraças maiores acontecendo no nosso país, graças a Deus não. Não sei quantos de vocês já exultaram por isso, tiveram uma alegria sim que não conseguiram controlar. Os amados, o profeta fala que naquele dia, eles vão sentir uma alegria que não vão conseguir se controlar. É interessante que naquele dia, para o profeta, era somente algo escatológico. Mas se você pensar da perspectiva dos discípulos, dos 11, né? Deixando de lado aqui Judas, o traidor, os discípulos, os 11, no momento da crucificação e ressurreição do Senhor, viveram aquele dia. O dia profetizado por Isaías. Eles viveram naquele dia. O profeta Isaías falou no passado dos discípulos, que são para nós o passado. Os discípulos viveram nos seus dias desfrutando dessas bênçãos, porque viram o Senhor Jesus, compreenderam e foram ensinados por Ele, biblicamente, do porquê Ele precisava morrer, do porquê tinha que ser tão humilhante assim, do porquê Ele tinha que sofrer muito, mas também ressuscitar ao terceiro dia. Para nós, aquele dia também aconteceu, pois nós estamos vivendo no futuro dos discípulos, e aconteceu na cruz. Aconteceu definitivamente, pois nada precisa ser acrescentado àquele momento que Jesus cumpriu, profético na cruz. Aquele dia especial aconteceu. O dia em que o véu foi rasgado. O dia em que a morte foi vencida. Aquele dia aconteceu. E foi naquele dia profetizado por Isaías. Por ironia, para os que habitavam em Jerusalém, né, para os judeus moradores, habitantes de Jerusalém, naqueles dias, no monte Sião, em Jerusalém, o Senhor rasgou o véu, como Mateus, capítulo 27, 51, descreve muito bem. E a partir dali, nós temos relatos de pessoas de outras nações, de outros povos, reconhecendo quem é o Senhor. Como, por exemplo, Mateus descreve no mesmo capítulo 27, só que no versículo 54, quando relata ali, quando registra
que o centurião olhou para Jesus depois de todo aquele momento de terremoto, de escuridão, e afirma: este verdadeiramente era o Filho de Deus. Para eles, os habitantes de Jerusalém, foi por ironia. Por nós, foi para alegria, pois a salvação aconteceu naquele dia. Como eu falei, uma vez por todas, a graça sem medida e poderosa para o seu povo. Por isso, amados irmãos, nós temos motivos para nos alegrarmos na maravilhosa obra que o Senhor realizou na cruz. E o que ele fez ali? Morrendo em nosso lugar, perdoou os nossos pecados. Só na morte devemos nos alegrar, devemos ficar contentes somente na morte do Senhor? Não. Na ressurreição também. Na ressurreição também. E vivendo essa vida eterna a partir de hoje, frutificando verdadeiramente, como uma árvore que tem seiva dentro de si, tem vida, vida. E não somente uma casca enganando as pessoas. Pois assim como o Senhor foi ressuscitado, estava morto e voltou a viver, nós o fomos também, juntamente com o Mestre. O apóstolo Paulo lembra isso muito bem para a igreja em Éfeso, na sua carta, capítulo 2, no verso 5 e 6. Quando ele fala que antes nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e hoje nós estamos vivos na sua ressurreição. Assim como ele foi ressuscitado, nós também. Nós morremos com Cristo e ressuscitamos com ele. Meus amados, louvado seja o Senhor. Eu peço que nesse domingo você não esqueça. Eu peço que nesse domingo, na verdade, você lembre. Ao ler o nosso texto novamente, nesse domingo, à noite, ou na segunda-feira, né? Lendo esse texto novamente amanhã ou durante a semana, você lembre do véu. Pois como nós fizemos um paralelo aqui, o véu nos lembra no próprio texto do véu que foi destruído pelo Senhor, do manto que foi destruído pelo Senhor, com o propósito de clarear a mente das nações, iluminar, brilhar para as nações, para o Evangelho não ser mais abafado, escondido para as nações. E lembre-se também da morte, a morte que nos aponta para a vida, pois a morte foi aniquilada neste dia, naquele monte onde houve a crucificação. Ali a morte foi vencida. Você lembrando do véu, você vai ser apontado para a luz que ilumina a mente, para a compreensão dos homens, assim como foi conosco. E você lembrando da morte, você vai lembrar da vida, da ressurreição do Senhor, pois a morte foi aniquilada, pois a morte não tem vitória sobre os que são servos do Senhor. Meu irmão e minha irmã, que o Senhor abençoe nesse domingo, que você se alegre muito no Senhor, muito, 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 muito por desfrutar dessa ressurreição, dessa bênção sem medida que nós recebemos do Senhor no seu povo. Tire um tempo agora para orar em família. Ore com sua esposa, com seu esposo, com seus filhos. Orem com seu irmão aí do seu lado, com a sua irmã.
e agradeça ao Senhor por tamanha bênção e vida que recebemos em Cristo Jesus. E louvado seja o Senhor por tudo que tem feito em nossas vidas, desde o início, ao recebermos a vida eterna, essa dádiva dentre as dádivas, poder compreender tudo o que possuímos agora como bênçãos e presentes do Senhor. Que Deus em Cristo o abençoe muito e que você desfrute de um resto de domingo, desse início de semana muito bem. Pela graça de Deus, esperamos em breve estarmos juntos para a honra e glória do Senhor. Deus em Cristo os abençoe. Amém.